Vamos começar agora a falar sobre funções pré-definidas para validações. Eu tenho essas funções para validações, eu tenho essas funções aqui. Mas vocês podem perceber que isInt, isFloat, isString, isBool, isArray, nós já usamos, nós já vimos como que funciona. Então não tem necessidade de eu mostrar nessa videoaula. Mas por que eu mostrei antes e não mostrei especificamente nessa videoaula como que funciona esses 5 tipos de funções aqui para validações? Porque aqui no verifica tipos de dados, na hora que eu expliquei sobre os booleanos, os strings, os float e os int, não ficaria uma aula completa se eu viesse aqui e não explicasse essa função aqui para verificar o tipo de dados. Por exemplo, eu expliquei que o int é 5, por exemplo, eu não posso colocar 5.68 em número inteiro. Então, para verificar que é um número inteiro, eu tenho que usar isso aqui, isInt, é obrigatório usar. E se eu somente explicasse que int eu tenho que colocar um número assim inteiro, sem colocar vírgula, sem nada, e sem mostrar o como, o porquê disso, e aqui usei o vardump também aqui, que é uma função para pegar o tipo de dados. E sem por exemplo, se eu colocasse o vardump aqui no int, opa, queria mostrar para mim, int, e mostrar assim, int e o valor aqui do lado, que seria 5. Mas só que, como para ter certeza que isso aqui é um valor inteiro, eu tinha que explicar para vocês, é obrigatório explicar para vocês como que funciona, como que faz a validação desse dado aqui, tipo isInt, isFloat. Então iria ficar uma aula bem completa, um vídeo bem completo, se eu mostrasse como somente que boolean, por exemplo, boolean é igual a false, boolean é igual a true. Se eu não fizesse esse if aqui, ia ficar uma coisa assim estranha, vocês não iam entender muito bem. Então por isso que eu tive que explicar como que funciona esses isInt, isFloat, isString e isBoolean antes dessa videoaula sobre funções pré-definidas para validações. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre function exists e isSet e empty. Primeiro nós vamos usar esse aqui, esse function exists. Para que serve essa função? Serve, como o nome já diz, para verificar se uma função existe. Então eu vou criar aqui uma function exibe nome. Function exibe nome. Se eu vier aqui colocar echo, colocar return, return meu nome é nome. E eu vou passar o nome aqui por parâmetro. Aqui nome. Agora eu faço uma pergunta. If function exists. E agora, bati no microfone aqui. Agora se eu vier aqui e colocar exibe nome, isso aqui, desse jeito. Else echo função não existe. Aqui eu vou colocar echo função função existe. O que vai aparecer? O que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, função não existe. Vamos ver? Vai aparecer isso mesmo? Espera aí, variável indefinida nome na linha 24. Nome, tá. Vou colocar aqui, por exemplo, Alexandre. Olha lá, apareceu aqui, função não existe. Por quê? Porque aqui, o parâmetro dessa função function exists não pode ser a função em si, não pode ser a chamada da função. Então tem que ser o quê? Entre parênteses e o nome da função, exibe nome. Vamos ver agora? Olha lá, agora sim a função existe. E se a função existir, o que eu quero fazer? Eu quero dar um echo no exibe nome. E aqui Alexandre. Vamos ver o que vai aparecer. Olha lá, meu nome é Alexandre. Então, essa função ela só foi exibida, ela só foi chamada, essa função exibe nome, só se ela existir aqui, function exists exibe nome. Se você quiser fazer uma validação em algum código seu aí, que uma função ela somente é exibida, se você fizer uma verificação, se ela existe, se ela está sendo chamada certinho, é só usar aqui, a function exists. Porque aqui, se eu tivesse num arquivo externo, deixa eu ver aqui, aula 2, eu vou criar um novo folder aqui, vai ser functions.
E aqui eu vou criar um novo PHP. Cadê? PHP. E vai ser functions. Opa, é functions.php, né? Rename functions.php. Eu venho aqui e vou copiar esse exibe nome. Ctrl X, Ctrl V. Agora se eu vir aqui no functions, funções validações, eu vou dar um include. Esse include eu não mostrei ainda para vocês como funciona, não se preocupe que eu vou explicar mais para frente. Vou chamar aqui functions barra functions.php. Agora se eu der include aqui, né, no functions. Agora se eu vier aqui e der um F5, dando um warning aqui, o functions, peraí, tô aqui, functions barra, deixa eu voltar um nível aqui. O que está dando de errado? Functions não existe? Como assim não existe? Ah, tá. Pera aí, pessoal. É que eu criei ele aqui, ó, dentro da aula 2. Vou copiar isso aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro do capítulo 3, aula 3. Eu vou tirar ele daqui do tipo de dados. Vou tirar o diretório. Agora eu venho aqui, dou um F5. Ah, tá. Eu tenho que tirar, tenho que salvar isso aqui. Agora sim, eu venho aqui, dou um F5. Mas pera aí. Deixa eu vir aqui. Errado. Pera aí. Tem functions validações. Está dando include ainda. Ah, sim, é porque o arquivo não estava salvo. Agora vem aqui, ó. Meu nome é Alexandre. Mas só que se eu não der um include nessa pasta aqui, ó, nesse arquivo functions, olha o que vai acontecer. Função não existe. Então, esse function existe serve para verificar se está dando include aqui na pasta functions e está chamando functions.php. Agora se eu tivesse aqui, deixa eu vir aqui no functions, vou criar uma outra função. Function function mostra nome. Uma função bem diferente do exibe nome, né? Então, uma exibe nome e outra mostra nome. É uma função bem diferente. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Mostra nome. Agora se eu vier aqui e chamar aqui o mostra nome, se a função mostra nome existe, vamos ver. Olha lá, meu nome é Alexandre, mas só que a função que eu estou chamando aqui, ó, é exibe nome, né? Mostra nome. Beleza. Olha lá, funciona do mesmo jeito. Então esse function existe, o retorno dela é um valor booleano, é true ou false, se a função existe ou não existe. E na hora que você chamar ela aqui, a função por parâmetro aqui do function existe, você não pode colocar, não pode fazer a chamada da função aqui dentro. Você não pode colocar a função em si, por exemplo, exibe nome e aqui o parâmetro. Isso aqui ele vai dar um erro e não vai aparecer, vai cair aqui, ó, a função não existe. Você tem que chamar ela como se fosse uma string, ó, entre parênteses não, entre aspas e o nome da função que você quer verificar. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como funciona o iSet. O iSet faz verificação se uma variável existe. No caso aqui eu vou criar uma função chamada var minha variável. Agora se eu vier aqui e coloco if, eu vou até comentar isso aqui para não dar confusão. If iSet var and if else echo existe a variável. E aqui echo não existe a variável. Opa. Deixa eu vir aqui, o que está dando de erro aqui é end if. Beleza. Agora se eu vier aqui, olha lá, existe a variável. Mas só que se eu vier aqui, ó, e tirar e comentar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Não existe a variável. Não existe a variável. Por quê? Porque o iSet ele faz uma verificação se existe a variável. Agora eu venho aqui, olha lá, existe a variável. Agora tem uma outra função que eu quero mostrar para vocês, unset. Esse unset, ele pega e destrói a variável.
Agora se eu vier aqui, ó, criei a variável aqui, ó, var, atribuir para ela o valor de minha variável. E se eu logo depois aqui eu der um set no var, o que vai acontecer? É para mostrar essa mensagem aqui, ó, não existe a variável. Vamos ver? Não existe variável. Por quê? Porque logo depois de ter criado a variável, eu vim aqui e deletei a variável. Ela não existe. Agora se eu comentar isso aqui, olha o que vai aparecer, ó, existe a variável. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês do i7. Eu criei aqui, ó, um formulário. Isso aqui é o formulário também, eu vou mostrar para vocês bem mais para frente como que funciona. É o seguinte, aqui, ó, tem um formulário com um campo só, um campo text normal e um botão aqui cadastrar. Agora é o seguinte, ó, eu não falei para vocês que ó, o i7 ele verifica se a variável existe. Então se eu vier aqui, ó, e fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui, if i7 post, aqui o nome do botão é ok, ok aqui, ó, ok, quer dizer o que? Se existe aqui o post ok, daí ele vai aparecer aqui, ó, existe a variável. Vamos ver? Vou vir aqui, cadastrar. Olha lá, existe a variável. Mas agora, ó, eu vou, para mostrar para vocês o que significa esse post, eu vou vir aqui, vou dar um print underline r nesse post. Vamos ver o que ele vai retornar para mim. Vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Eu vou comentar. Reenviar. Ó, pode perceber, ó, o que ele retorna para mim é um array com o nome aqui, o índice aqui, nome de vazio, e aqui o índice de ok, tá o cadastrar. Cadê? Aqui, ó, ok, que é o botão. Isso aqui, ó, esse ok é o botão e esse nome aqui é o campo de texto. Então o ok está valendo cadastrar. Então se eu vim aqui, ó, if i7 post ok, quer dizer o que? Quer dizer que se eu cliquei aqui no botão ok, esse post aqui, ó, ok, lembra nos arrays como que faz para chamar um array pelo índice? O índice dele é ok, ó, e é o índice aqui, ó, post ok. Esse post aqui, esse método post, essas coisas também eu vou ensinar mais para frente. Eu só quero que vocês entendam isso, que esse post aqui ele é um array e esse aqui eu estou chamando pelo índice aqui, ó, índice ok, ó, o índice aqui, ó, índice ok. Então é o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada nomes e aqui vai ser um array. O índice do primeiro vai ser nome, vai ser Alexandre. Opa. E aqui vai ser sobrenome, sobrenome vai ser Cardoso. Agora eu faço o seguinte, if i7, aqui o nomes, estou verificando se existir o nomes. Vamos ver, será que vai dar certo? Será que vai aparecer? Será que o i7 ele faz validação de arrays também? Eu falei que ele faz a validação de variáveis, não falei? Agora vem aqui. Se eu vier aqui, ó, existe a variável, ó. Então eu estou fazendo o seguinte, ó, if i7 nomes, quer dizer que a variável aqui existe, ó. Eu não estou atribuindo para a variável o valor de array, então existe. E agora se eu colocar nomes aqui e colocar nome, vamos ver se existe também. Olha lá, existe a variável, por quê? Porque existe aqui, ó, o nomes com o índice nome. Agora se eu colocar qualquer índice aqui, qualquer coisa, vamos ver se ele vai existir. F5, olha lá, não existe a variável. Olha lá, não existe a variável. Então é a mesma coisa aqui do post. O post, na hora que você clica no botão submit, ele é gerado um array. E nesse array aqui, ó, desse post, mostrei aqui para vocês o que ele retorna, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Alexandre. Opa, peraí. If i7 post ok. Vamos vir aqui agora, peraí. Deixa eu vir aqui, colocar qualquer coisa aqui, cadastrar. Olha lá, apareceu índice nome com o valor de Alexandre. O nome eu já falei para você que é esse campo nome e aqui o ok é esse aqui, ó, é o botão cadastrar, que eu coloquei o nome de ok aqui, ó. Nome de ok, o valor cadastrar. Então, pessoal, é esse o i7, é assim que se trabalha com o i7. Ele faz a verificação se existe as variáveis, se existe, por exemplo,
post ok, que eu acabei de falar para vocês o que é, né? Que aqui eu acabei de dar um print underline post. Ele pega, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Aqui nessa variável nomes, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo. Opa, tá complicado. Nomes e nome. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso. Então, na hora que eu clico aqui no botão aqui com o nome de OK, quer dizer que essa variável agora existe, ó. Post OK, que isso aqui é um array na verdade, né? Mas eu acabei de mostrar para vocês que o i7 ele funciona também em arrays. Então, se existir esse post OK, aqui ó, post OK com o name de OK, daí ele executa o, vou dar um echo post nome. Vamos ver, olha lá, beleza. Então eu vou comentar isso aqui, ó. Enviar, se eu digitar aqui João, cadastrar, apareceu aqui em cima João. Beleza, então o i7 está funcionando. O i7 ele faz verificação se a variável existe, que no caso aqui é o post OK. Eu vou falar mais sobre esse post aqui, sobre get, request, eu vou falar bem mais para frente. Mas eu só queria somente que vocês entendessem qual que é o funcionamento desse i7. Então pessoal, é isso. No próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre o empty. E também, mais para frente, quando eu começar a falar dos formulários, eu vou falar de outras funções de validações, que são os filtros para validar. Que é especialmente do PHP 5 isso. O filtros, fazer validações com filtros. Que nem filter var para validar um e-mail, você coloca aqui o e-mail que você quer validar, e aqui filter validate e-mail. Daí tem para validar string, validar tudo, validar um monte de coisa, mas nisso eu vou explicar mais para frente, bem mais para frente, né? Quando eu começar a falar sobre os formulários. O empty, vou explicar o empty aqui mesmo, viu? Porque não tem muita mistério. Então é o seguinte, if i7 post OK, quer dizer que se eu cliquei no botão de OK, e aqui dentro eu vou fazer uma verificação também, ó, if empty o post nome, echo o campo nome não pode ficar vazio. Vamos ver? Primeiro eu vou vir aqui e vou digitar Alexandre. Cadastrar. Olha lá, apareceu Alexandre aqui. Agora se eu clicar cadastrar e sem digitar nada aqui, olha o que apareceu, ó. O campo nome não pode ficar vazio. Então o que essa função empty faz? Ele verifica se a variável está vazia. Um outro exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada nome. E vai ser colocar vazio, vou colocar nada aqui dentro. Então eu vou vir aqui e coloco if i7 empty else echo a variável não está vazia. Aqui vai ser nome. Vamos ver? Agora aqui eu vou vir aqui. Olha lá. Não existe a variável. Campo nome não pode ficar vazio, mas só que eu tenho que comentar. Pera aí. Isso aqui eu vou comentar e isso aqui também eu vou comentar. Ó. Isso aqui até aqui embaixo eu vou comentar. Vamos ver, ó. O campo nome não pode ficar vazio, mas onde ah, tá aqui, ó. Campo nome. A variável está vazia. Olha lá, a variável está vazia. Por quê? Porque aqui, ó, eu criei uma variável, só que não tem nada nessa variável aqui, ó. Tá vazia. Agora se eu colocar Alexandre, a variável não está vazia, ó. A variável não está vazia. Não tem segredo nenhum, não tem nenhuma dica assim para passar para vocês, não tem tipo, sei lá, não tem isso aqui que vocês estão vendo, ó, if empty nome, é simples assim mesmo, não tem, você deve estar pensando, mas não pode ser tão simples assim. O pior que é muito simples. É só assim, ó, chamar a função empty para verificar se a variável está vazia. Daí aqui, ó, echo a variável está vazia e
Se isso aqui, ó, retornar falso, a variável não está vazia. É simples assim, não tem assim nenhum segredo, não tem nada demais. O i7 também, ó, ele verifica essa variável aqui, ó, no caso a variável global, isso aqui, ó, que é um array, se existir. Ele só existe só se eu clicar aqui no botão OK aqui do formulário. Então, se ele existe, eu coloco aqui para mostrar o valor do campo, aqui, ó, echo post nome. E se não existir, eu coloco aqui, não existe a variável. Beleza. Funções para validações, a videoaula sobre validações foi essa. Não tem assim nada mais para passar. Esse isInt, isFloat, strings, bool, isArray eu já expliquei para vocês nas aulas passadas. E isso aqui agora, eu mostrei para vocês essas quatro funções para validações. Pessoal, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.